Fala, meu povo! Aqui é o professor Everton Salles, professor de língua portuguesa. E aí, tudo bem? Tudo certinho? Vamos para mais um conteúdo de português? Então, rapaziada, vamos lá. Dando sequência à matéria, é o seguinte. Hoje nós temos verbos irregulares, tempos primitivos derivados e verbos defectivos. Hoje vai ser casca grossa, a matéria hoje é pesadíssima, beleza? Então, vou fazer o mesmo esquema como fiz nas outras aulas. Vou fatiar, dar os exemplos, as observações e explicar ponto por ponto, beleza? Então, rapaziada, o primeiro ponto vai ser o seguinte, verbos irregulares, beleza? Então, o detalhe é o seguinte, isso volta e me aparece na prova, nessa questão do verbo ser regular ou irregular, é tranquilo, olha só. O verbo irregular, ele apresenta variação dentro do radical, beleza? Tranquilo. Só que essa irregularidade, ela vai ser percebida, ela vai ser notada ou no presente do indicativo ou no pretérito perfeito. Geralmente, essa irregularidade ela é notada logo no presente do indicativo. E outra coisa, não precisa conjugar até o final. Pode conjugar ali até a terceira pessoa do singular, tá ótimo, já é suficiente, tá? Então, aí um detalhe importante, né, que eu ia falar. Tá, beleza, lembrei. Você vai fazer o presente e o pretérito perfeito, só que, antes disso, qual é o grande passo? Na semana passada, né, na aula passada, no bloco passado, enfim, eu te expliquei a identificar o radical. Então, essa identificação ela vai ser fundamental hoje. Por quê? Para você saber se o cara é regular ou irregular, o primeiro ponto é achar o radical do verbo. Então, como é que você vai fazer? Lembra que eu falei na aula passada? Você vai colocar o verbo no infinitivo, vai retirar a desinência R e a vogal temática. O que fica é o radical do verbo. Ah, professor, caraca, mas eu já esqueci. Então, não tem problema. Eu coloquei aqui na observação, ó. Tá aqui. Para identificar o radical do verbo, basta pôr o verbo no infinitivo, ó, o verbo no infinitivo, e retirar a desinência R e a vogal temática. Pronto. Já relembrei aquilo que eu falei na última aula, certo? Então, colocou o verbo no infinitivo, tirou o R, a vogal temática, achou o radical. Conjugou no presente, não mudou nada. Conjugou no pretérito perfeito, não mudou nada, o cara é regular. Conjugou no presente, houve variação no radical, irregular. Conjugou no presente, não achou nada, pretérito perfeito. Achou a variação? Irregular. Ponto. É só isso. Então, atento, larga o telefone aí, preste atenção. Coloca no modo avião aí esse telefone. Preste atenção aqui. Ó, o cachorro morreu. Então, como é que as provas fazem? Normalmente, elas te dão uma frase assim, com verbo conjugado. Não tem problema. Você vai trabalhar aquele passo a passo que eu expliquei. Ó, você vai colocar o verbo no infinitivo. Tá vendo? Você vai retirar a desinência R e a vogal temática. Beleza, achei o radical. Agora você vai fazer aquele procedimento. Primeiro, presente do indicativo. Então você vai fazer, ó. Eu morro, tu morres, ele morre. Aqui. Tá vendo? Ó. Aí se você traçar aqui, ó, você vai ver o seguinte, ó. Tá vendo? Não mudou nada, ó. O radical tá intacto. Tá vendo? Ó, radical aqui, ó. Meu radical, ó. Tá tudo bem. Aí vem pra cá, ó. Eu morri. Tu morreste. Ele morreu. Aqui. Olha. Tá vendo? Não mudou rigorosamente nada, ó. Ou seja, este verbo aqui, ó, ele é regular. Tudo bem? Agora, preste atenção. Mentiram para mim. Peguei o verbo, coloquei no infinitivo. Aquele procedimento. Aqui. Retirei a desinência R e a vogal temática. Achei o meu radical. Viu? Então vem, ó. Eu minto. Tu mentes. Ele mente.
Vou rasgar aqui, ó, meu radical, ó, aqui. Veja se você consegue identificar a variação. Ela está ali. Veja se você consegue ver. Conseguiu? Conseguiu. Aqui, muito bom, ó. Dá uma olhada. Radical, radical. Olha aqui, amigo. Olha. Essa variaçãozinha aí, ó. Esse izinho que apareceu aí. É a irregularidade do meu verbo. Caraca, professor, sinistro. Sinistro, não é? É pequenininho. Por isso tem que ter atenção nesta parte da matéria. Então, ó, o meu verbo aqui, irregular, ó. Aqui, deixa eu preencher. Ó, irregular, certo? Vou dar sequência. Então, vou colocar aqui, ó, o verbo subir. Tirei o R, vogal temática, ó. Aqui meu radical. Aí eu venho, ó. Eu subo, tu sobes, ele sobe. Dá uma olhada. Ó. Meu radical. Aqui tá tudo bem. Olha aqui, amigo, o que aconteceu? Olha. Apareceu um óleo dentro do radical, tá vendo? Então, o cara é irregular, ó. Houve variação, ó. Irregular. Tudo bem? Aqui. Sempre trazemos o livro. Aí vou lá, ó. Aqui. Então, ó. Radical, ó. Achei. Vou conjugar o cara. Eu trago. Tu trazes. Ele ou você traz. Aqui, meu amigo. Dá uma olhada. Viu? Ó. Olha o meu radical. Olha aqui o que aconteceu, ó. Aqui. Então, ó. O cara aqui, ó. Irregular também, ó. Irregular também. Até aqui tá tranquilo, não tá, rapaziada? Tudo bem, né? O bicho não tá tão feio. Claro, é detalhe. É miudeza. Mas tá tudo dentro do script. Certo? Aqui, vou pegar esse malandro, ó. Vou achar o radical aqui, ó. Verbo comprar. Ó, joguei no infinitivo. Desinência é vogal temática. Eu venho, ó. Eu compro. Tu compras. Ele compra. Eu comprei. Tu compraste. Ele comprou. Aqui. Ó. Você vai olhar, ó. Não aconteceu nada, tá vendo? Ó? Aqui. Até o R, ó. Tá normal, não tá? Venho aqui a mesma coisa. Aqui. Tá vendo? Não aconteceu nada. Se não houve variação, o cara é regular. Então, vou marcar aqui, ó. Regular. Tudo bem? Dúvidas? Tranquilidade, né? Então, vamos embora. Vem comigo, rapaziada. Ó, verbo requerer. Agora aqui, toma cuidado, hein? Ó, atenção. O erro aqui é milimétrico também, ó. Ó, achei meu radical. Beleza? Olha aqui, presta atenção. Qual é o grande cuidado aqui? Normalmente, o que os alunos fazem? Eles querem conjugar o verbo requerer como o verbo querer. Em parte, até acontece um pouco, mas só um pouco. E qual é o problema? Se você pegar o verbo querer, então você vai fazer eu quero, tu queres, ele quer. Só que o verbo requerer, no presente do indicativo, já na primeira pessoa, isso não vai acontecer. Por quê? Porque a conjugação certa é eu requeiro. Vai entrar um izinho ali. Então, se você der mole, já era. Então, vou conjugar o cara aqui, ó, para você ver. Aqui. Eu requeiro. Tu requeres. Ele requer. Tá vendo, ó? Aqui meu radical, ó. Dá uma olhada. Tá vendo? Veja que aqui, ó, vai até o R. Mas veja que aqui no meio, ó, entrou um I. Tá vendo? Então, este cara virou um verbo
Ele é um verbo irregular. Essa é braba. Os concursos adoram esse tipo de coisa. Só que você, pô, tá tendo aula aqui, né, cara? Não vai perder isso na prova, né? Não tem como. Pô, você pode ir e voltar a hora que você quiser. Você pode dar pause, dar print, anotar no caderno, fazer e refazer. Irmão, você não pode perder isso na prova. Beleza? Tranquilo? Então tá. Vou avançar. Ó, vem comigo. Aqui é o seguinte. Aqui, eu coloquei uma observação. Por quê? Porque você pode estar acelerado na hora da prova e aí acabar não enxergando o que deveria enxergar. Qual é o barato? Eu vou fazer aqui, mas eu observei ali, tá? Já vou te mostrar. Olha só. O verbo é esse aqui, ó. Estrear, tá vendo? Então, cheguei aqui, ó. Cortei, beleza? Os verbos terminados em EAR, eles têm uma conjugação idêntica. Né? As conjugações são idênticas. Você pode pegar, por exemplo, um verbo que a gente utilize mais no dia a dia, tipo o verbo nomear. Eu nomeio, tu nomeias, ele nomeia. Então, você faz igual, ó. Eu estreio, tu estreias, ele estreia. Aqui, ó. Veja, minha desinência é ó, né? Tiro o cara, ele não me interessa, o daqui para cá é o radical, ó. Então aqui, ó. Ó, dá uma olhada. Veja que o cara vai até o é, não é isso? Olha o que aconteceu aqui. Entrou o ia. Tá vendo? Pô, professor, isso torna o verbo irregular? Pior que torna. Pior que torna. Então, o que você vai fazer? Você vai gravar o seguinte. Eu coloquei aqui, ó. Dá uma olhada. Aqui, meu contra-regra. Dá uma olhada nisso. O tio colocou aqui, ó. Todos os verbos terminados em EAR, ó. Todos, não falei alguns, falei todos. Todos os verbos terminados em EAR são irregulares. Então é o seguinte, se você não se garantir na hora da prova em relação a isso, grave esta observação aqui, não tem errada, beleza? Esse é o pulo do gato, caso você não se garanta em fazer isso aqui na hora da prova. Então você tem nomear, estrear, gorjear e por aí vai, beleza? Então tá. Aqui, outro detalhe importante. A galera normalmente costuma se enrolar aqui também, né? Porque é o seguinte, aí vou fazer o mesmo procedimento. Ó, vou jogar o cara no infinitivo, tá vendo? Ó, retirei o R vogal temática. Aqui, vai até o I, ok? Vou fazer a conjugação. A conjugação desse tipo de verbo, né? Como eu vou colocar ele na observação, você pode conjugar como o verbo estrear ou como o verbo nomear. Por exemplo, eu nomeio, eu odeio. Então você vem aqui, ó, eu odeio, tu odeias, ele odeia. Aqui, dá uma olhada nisso. Aqui está meu radical, ó. Tá vendo? Veja que aqui, ó, vai até o i. O que aconteceu? Entrou um e, ó. Entrou um e aqui na situação, ó. Viu? O cara é irregular. Isso aqui é brabo. Tem que ficar na atividade para não perder uma questão de bobeira na tua prova. Certo? Tudo bem? Então, ótimo. Ó. Então, o cara, ó, irregular também, ó. Aí, o que você vai fazer? O que você vai gravar? Preste atenção. Você já deve ter visto isso alguma vez no colégio, no cursinho, gramática e tal. Preste atenção. Os verbos terminados em iar, ó, os verbos terminados em iar são regulares. Ó, são regulares, exceto, ó, exceto quem? Exceto o Mário. Pô, o Mário, se você nunca viu, então tá aqui, ó, Mário. Então, ó, mediar, ó, tá vendo? Ansiar,
aqui, ó, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Esse é o tal do Mário. Ah, professor, então sempre que eu tiver o Mário, o cara vai ser irregular? É isso aí. É isso aí. Então, caso você não se garanta em fazer o que eu estou fazendo aqui, ó, bem metodicamente, então entre nesta observação aqui. Certo? O que você não pode fazer é perder questão na prova. Beleza? E uma outra parada. Tá? Deixa eu te falar, acho que vale a pena. Bom, já fui aluno como vocês, então eu também já cometi erro. Às vezes, na hora de conjugar esse tipo de verbo, Mário, bate uma dúvida em relação à conjugação. Fala assim, meu Deus, como é que eu vou conjugar isso? Caramba. Como é que você vai fazer? Pega como modelo. Aqui, ó, nomear, estrear. Nomear, que é mais simples, é mais normal. Por exemplo, eu nomeio. Tu nomeias, ele nomeia. Pegou o modelo? Então, você vai fazer, ó. Se é o verbo mediar, eu medeio. Uau! Meu Deus, mas é muito feio. Horroroso. Eu medeio, tu medeias, ele medeia. Ansiar, eu anseio, tu anseias, ele anseia. Remediar, olha aqui, ó, mesma coisa. Eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia, certo? Incendiar, eu incendeio, tu incendeias, ele incendeia. Odiar, eu odeio, tu odeias, ele odeia. Né? Então, tirando aqui incendiar e odiar, que são mais normais, se você não se ligar nisso, vai dar vontade de errar. Aí você corre o risco de fazer lá, pô, professor, eu medio, eu ansio, eu remedio. Irmão, aí essa culpa já não é minha, esse problema já não é meu. Tá certo? Passei o bizu, ó, expliquei, fiz o passo a passo. Certo? Não vai errar isso na prova, hein? Legal? Tá bem? Então vamos embora. Aqui o seguinte, preste atenção que esse cara também tem um detalhezinho pequenininho. Vou botar o maluco, ó, vou colocar o cara no infinitivo. Coloquei, achei meu radical. Veja, eu estou, tu estás, ele está. Então, preste atenção. Se você pegar um verbo regular, um verbo normal, você vai ver o seguinte, por exemplo, tipo um verbo morrer. Eu morro. Note o seguinte, quando você retira a desinicial aqui, ó, daqui para cá é o radical, não é? Veja que esse verbo estar, ele é um verbo estranho, né? Porque ele entra com o aqui, ó. É como se isso aqui fosse uma variação da desinência número pessoal. Ou seja, daqui para cá você pode entender como se fosse um radical. Então, você já teria aqui uma suposta variação. Tá vendo? Então, já seria a irregularidade. Isso acontece, pois é o verbo dar. Né? Eu dou. Você tira o O ali, ó, vai ficar o DO. Né? Veja, se você colocar lá o verbo dar, por exemplo, só para você enxergar, ó, você vai tirar o R vogal temático. Ó, o radical é o D. Caraca, professor, é o D? É, aplicando a base é isso. Então, eu dou. Você vai ver que vai ficar o DO no radical. O cara é irregular. Então, beleza. Então, até aqui, tudo bem, ó. Caso você não enxergue aqui, você tem uma outra oportunidade. Então, se liga só. Vou colocar aqui, ó. Eu estive, tu estiveste, ele ou você esteve. Ó, vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Ó, meu radical. Pô, professor, mas calma aí, calma aí. Pô, não entendi. Calma, eu te ajudo. Eu vou partir de trás para frente. Por quê? Lembra que na última aula eu falei sobre as desinências número pessoais? Então, no pretérito perfeito, você tem a desinência número pessoal, ó, STE. Tá vendo? Se aqui é uma desinência número pessoal, aqui é a minha vogal temática, certo? Ou seja, desinência número pessoal, vogal temática, do V para trás é o meu radical. Olha quanta coisa mudou. Tá vendo? Aqui vai até o T, ó. Veja que aqui, ó, houve uma ampliação, ó. Aqui. Entra um I e um V, ó. É isso aí. Ou seja, houve uma variação no meu radical. Então, ou você enxerga aqui, ou você enxerga aqui. Você tem duas possibilidades. Então, beleza. Então, o cara aqui, ó, irregular.
Beleza? Tudo bem? Uma parada importante que eu vou citar agora. Estes 3 verbos aqui, ó, se você bobear, você também erra. Essas 3 situações são observações importantíssimas. É uma observação que você pode achar na gramática do Celso Cunha. Eu achei lá, é interessante. É legal porque, como eu falei, já fui aluno, também já tive dificuldade nisso. Então, nos meus estudos, eu achei essa observação e achei por bem colocá-la aqui porque vai dar uma onda. Olha só. Eu vou conjugar o cara para você perceber o que eu estou falando. Vou colocar aqui, mesmo procedimento, ó. Desinência R, vogal temática. Achei meu radical. Beleza? Aqui. Então vai ficar assim. Eu fico, tu ficas, ele ou você fica. Tá vendo? Até aqui está tudo bem. Não mudou nada. Beleza? Agora, olha aqui, fera. Pisca não, olha pra cá, ó. Aqui. Eu fiquei, tu ficaste, ele ficou. Dá uma olhada. Não parece que esse cara é irregular? Parece, né? Porque você vai olhar e falar assim, professor, o cara é irregular. Pô, entrou um QU. Então, qual é a grande sacada aqui? A explicação do Celso Cunha é a seguinte. Este QU, né, este elemento que entrou aqui, o que vai acontecer? Se você não colocasse o QU e deixasse o C, né? Vou colocar aqui, se você colocasse o C, ia ficar eu ficei. Não ia ficar bom, né? Ia dar um som muito ruim. Então, foi colocado aqui, ó, QU, que na verdade é um dígrafo, lembra? Já dei essa matéria lá no início, é um dígrafo. Então, este QU, ele vai me dar um som de K, ó. Tá vendo? Esse som de K é o mesmo som de K que você vai ter aqui, ó. Ou seja, o Celso Cunha diz, eu coloquei na observação também, ele diz que esse tipo de variação não torna o verbo irregular. Por quê? É apenas uma acomodação ortográfica. Então, este elemento que acontece aqui, esse fenômeno que acontece aqui, é apenas para indicar para você que você tem uma variação e que para manter o mesmo som, certo? Então, ótimo. Ó. O restante sai normal, ó. Tá vendo? Sai normal. Então, esse cara, ó, regular. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Dá uma olhadinha. Aqui, ó, dirigir. Ó, cortei aqui, ó. Então você vai, ó. Eu dirijo, tu diriges, ele ou você dirige. Eu dirigi, tu dirigiste, ele ou você dirigiu. Aqui, no pretérito perfeito, você não vai achar problema algum. Tá vendo? Vai encaixar, ó. A dúvida que vai bater é aqui, ó, no presente do indicativo. Por quê? Você está notando que você vai até o G. Mas quando chega aqui, ó, aparece o J. É a mesma explicação. Porque se você deixasse o G, ia ficar eu dirigo, certo? Ia ficar eu dirigo. Não ia ficar bom. Então, esse J que apareceu é para manter o mesmo som de J que você tem aqui, ó. Esse fenômeno não torna o verbo irregular. Então, ó, esse malandro aqui também, ó, regular. O último, ó, o Flamengo venceu o Botafogo. Então, ó, mesmo procedimento. Vou colocar o cara no infinitivo, ó, viu? Aí eu venho, ó a onda que vai bater. Você vem aqui, ó, eu venço, tu vences, ele ou você vence. Aqui já não tem nada, ó. Eu venci, tu venceste, ele ou você, ó, venceu. Então, a onda vai bater aqui, ó. A onda vai bater aqui, ó. Tá vendo? Porque você tem o C, aqui entrou, ó, uma cedilha. Tá vendo? Aí você pode falar, pô, professor, entrou uma cedilha. O cara é irregular. Não. Se você retirar a cedilha, vai ficar eu venco. Então, a cedilha
ela vai me dar o mesmo som de S que acontece aqui em cima, ó. E aí a mesma observação, ó. Essa variação que acontece aqui não torna o verbo irregular. É apenas uma acomodação ortográfica, como disse Celso Cunha. Então, este camarada aqui, ó, também é irregular. E aí, aqui meu contra-regra. Dá só um cheguinho para cá. Ó, coloquei a observação, ó. As variações ocorridas nos verbos ficar, dirigir e vencer não tornam o verbo irregular, pois há apenas uma acomodação ortográfica, certo? Beleza? Então, guardem bem estes detalhes aqui, ó. Isso tudo aqui é ouro, certo? E aí, preste atenção. O próximo ponto é o seguinte, próximo bloco, ó, tempos primitivos derivados. Não saia daí. Eu vou beber uma água, certo? Molhar a palavra, vou encher o quadro e aí voltamos para terminar a matéria. Não saia daí. Esse ponto é importante. Se você não voltar, vai fazer falta, vai perder uma questãozinha na prova, certo? E a culpa não vai ser minha, beleza? Então, rapaziada, é vapt-vupt. Vou ali e já volto. Valeu?